favor de um ou contra outro. É forte. Lá no finalzinho da Bíblia, segunda epístola de João, número 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Para nos ajudar a entender e apreciar a mensagem da Bíblia, consideremos brevemente o conteúdo dos 66 livros dos quais ela se compõe. Se você é um recém-convertido ou um estudioso da palavra, estas notas o ajudarão a saber um pouco sobre o contexto de cada livro. Se você já estudou cuidadosamente toda a Bíblia, essas observações o ajudarão a relembrar a beleza e a unidade da mensagem. Quantas horas aí, velho? 10h43. O Velho Testamento é composto de 39 livros, apontando para o Cristo. Podemos dividir o Velho Testamento em 4 categorias de livros. 5 livros da lei, também conhecido como o Pentateuco: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. O Gênesis fala da criação do universo e de sua corrupção pelo pecado. Esse livro começa a contar como Deus enviaria um descendente de Abraão para salvar os homens de seus pecados. O Êxodo continua a história da família de Abraão, conhecida como o povo de Israel. Depois de 4 séculos no cativeiro egípcio, esse povo foi salvo por Deus e eleito como seu povo especial. Esse livro conta o começo da sua jornada em direção à terra prometida de Canaã e registra os mandamentos que Deus deu a Moisés e aos israelitas no Monte Sinai. Os próximos 3 livros, Levítico, Números e Deuteronômio, continuam a mesma história, terminando com a morte de Moisés, pouco antes do povo entrar na terra prometida. Depois, 12 livros de histórias, que após a morte de Moisés, Josué conduziu o povo na conquista da terra, em que Deus se entrega a eles. Depois que Josué morreu, o Senhor usou uma série de juízes para salvar os israelitas, e repetidamente das consequências do pecado. 1 Samuel é um livro de transição no qual lemos sobre o fim do período dos juízes e sobre o começo da monarquia de Israel. 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas falam dos reis que reinaram sobre os descendentes de Abraão. O pequeno livro de Ruth é uma linda história de amor e de lealdade ocorrida nesse período de tempo. Alguns foram personagens e reis, e foram bons e piedosos, mas alguns foram tiranos e egoístas. O povo seguiu seus líderes ímpios e persistiu na idolatria. Deus foi paciente durante longo tempo, mas finalmente usou forças estrangeiras para derrotar e levar o povo ao cativeiro. Deus tentou de todas as formas ajudar o povo. Mandou juízes, mandou reis, ensinou, exortou. E aí veio o período das guerras. E aí o Senhor deixou outros povos tomarem conta dos judeus para ver se eles aprendiam. Interessante, mas só a gente lê na Bíblia que a gente entende por que existia guerra se o Deus, nosso Deus é tão poderoso. Deus mandou a guerra e manda para mim e para você, para nós virmos, olharmos para dentro de nós e saber onde a gente chegou. Algumas vezes existem alguns percalços de saúde, de desemprego, de tristeza, de angústia, para você refletir sobre por que eu estou errado. Eu vou cometer outra inconfidência para tentar explicar para você. Minha filha, eu conversava com a mãe, já tinha mais de 30 dias que não conversava. E aí o que aconteceu? Ela me procurou, a mãe procurou, a igreja tocou no coração. E quinta-feira nós tivemos uma filha. Parece que vocês nunca tiveram problema na vida, né? Não. Fala a verdade. Parece nem tá precisando. É só colocar Deus no negócio, querido. Um milagre que acontece, depois ela me ligou, chorando, agradecida. Só tem uma maneira. O mesmo Deus que te faz sofrer e angustiar é o mesmo Deus que milagrosamente. Não tem como a gente mudar essa regra.
nos leva a Deus. Todas as coisas, certo ou errado, bom ou não, foi algo que Deus fez, algo que eu fiz, que o Senhor se irritou, algo que eu preciso de aprender, algo que eu não quis ver, algo que Ele insistiu, porque, presta atenção, que isso é sério, nós vamos aprender na Bíblia. O Senhor autoriza o inimigo a agir sobre nós. Parece mentira, pastor? O Senhor deixa que o inimigo, igual fez com Jó, para nós percebermos a grandeza do Senhor. Só que no caso de Jó, o Senhor tinha certeza que ele não ia prevaricar. E o Senhor ordenou para ele: só não tira a vida dele, o resto você pode fazer. Quando Jesus foi tentado 40 dias no deserto, com Satanás comandando ele dia e noite, ele quase sucumbiu, porque ele estava com um pânico. E a Bíblia diz que depois que ele resistiu ao diabo, e o diabo foi embora, que o Senhor podia ter acabado com ele, não podia? Mas não era a ordem de Deus, não estava no propósito de Deus. O Senhor mandou um anjo para alimentar Jesus, com comida mesmo, comida de comer, de mastigar. Você acredita nisso ou não? Aleluia. Às vezes, querido, nós estamos no deserto e está chegando o momento de comer arroz e feijão mesmo. Espiritualmente quer dizer que você tem que voltar para a sua igreja, voltar para a sua casa, voltar para coisas simples. Engraçado que eu passeava com aquele bichinho que eu vou na linha dele, e ele é um fusquinha, querido. Porque carro é um fusquinha, um carro velho, deixa você seguro, porque você não vai em qualquer lugar que pode quebrar o motor. Carro velho, tem um monte de uso. Mas quem vê da rua fala assim: esse aí está rico, esse está rico. A cara dele é um fusquinha com cara de Mercedes. Espiritualmente, a nossa vida é a mesma coisa. As pessoas que nos vê lá fora nos vê como poderosos, mas quem tem que nos ver como poderoso é o Senhor. Aleluia. Porque para nós, o Senhor, nós nos sentimos um fusquinha. Nós estamos sempre pedindo, nós estamos sempre ali chorando no água, gritando. Igual cadê o Zaquiqui? Tá onde? O Zaquiqui, ele se esforça por 3 dias, ele fica assim: eu quero ficar. Agora ele vai parar de fazer isso, porque ele começou a gritar. Todo mundo sabe que agora ninguém vai ligar para ver. Eu quero ficar. Posso fazer a mesma coisa com Cristo. Nós choramos demais. Eu vou dividir isso aqui em 2 partes, porque é muita coisa. E a gente tem que preparar para o almoço hoje. Mas eu estou maravilhado, a Bíblia que nós vamos ler aqui hoje. Cada um de nós aqui vamos pegar uma passagem e nós vamos dissertar ela. Nós vamos demorar 1 mês para ler um livro, talvez 2 meses. Mas quando a gente terminar de ler, nós conhecemos tudo do Gênesis, tudo do Êxodo. Eu estou louco para chegar no Êxodo, mas antes vamos passar pelo Gênesis. Essa história, as pequenas passagens da história que ninguém leva valor. A miserável da serpente, a morte de Abel. Por que o Senhor, um sujeito bom, maravilhoso, igual Abel, não fez mal para ninguém? O mundo fez. Mas ele está lá. Ele está lá junto com o Senhor. E o Caim? Como é que está Caim até hoje, hein? É o primeiro que está ardendo no inferno. Tem tempo que está ardendo no inferno, né? O Caim. Está lá fazendo companhia a Satanás. Nós vamos aprender as histórias
de amor na Bíblia. Quando a gente chegar em Cantares, ou Cântico de Salomão, você vai ver um sujeito apaixonado, que faz uma declaração de amor da esposa, que é tão lindo, apesar de ter conotação sexual, que a Bíblia faz elegia ao Cântico de Salomão como se fosse a igreja, como se fosse Jesus, né? E a gente sabe que foi ele que fez, Salomão que fez. Ele era um cara inteligentíssimo. O cara, ele era um cara mesmo, o maior poeta que eu já vi na vida. Agora, quem expressou o amor verdadeiro foi Deus. Quando ele disse que é bom que o homem não viva só paixão, sentimento de compaixão pelo outro, que farei uma mulher do seu corpo, para você não rejeitar ela nunca. Depois ele amadurece Adão. As pessoas não sabem disso, mas ele amadurece. Entre o tempo que ele fez Adão e quando ele fez mulher, Adão amadureceu, virou homem. E ele fala: sai da sua casa e vai viver você e sua mulher. Sua família agora é sua esposa e seus filhos. Ambos sejam só um. Continue nu, mas não se envergonhe do outro. Crescer e multiplicar. Querido, isso aí, eu vou te falar uma coisa: isso é uma pessoa, um ser humano, porque não existe prazer maior do que você ter uma família, você ter um amor verdadeiro ao seu lado. Não existe. Você acordar de manhã e sentir o cheiro da sua esposa do lado ou o cheiro do seu marido. Vai no quarto e vê os meninos. Seus neném estão lá, dormindo. O sono do justo, lá esperando. Aí acorda, espreguiça. E você vai tomar um cafezinho com queijo, filho. Um cafezinho quentinho, igual a pastora faz aqui, ó. No grau. Parece que ela tem uma dosagem ideal. Tudo igual. O sabor igual, o açúcar igual, a temperatura igual. Mesmo com a coisa aberta. E aí de tarde, quando ninguém faz nada, aquele sol, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas o amor é tão verdadeiro que quando da sua casa, e lá fora está 50 graus, mas no quarto está 16, 18, você lembra hoje? Parece que esfria o quarto só para você estar preparado. Você não vai. Gente, vamos terminar. Eu vou pedir licença ao apóstolo. E a terceira folha diante aqui, os primeiros dos 5 livros, nós vamos parar aqui em Deus foi paciente durante um longo tempo. E nós vamos seguir a sequência de Esdras até o final, porque tem mais uma hora aqui de pregação, pastor. Tá? Nós vamos passar para 2 partes. E aí, em vez de ser nesse primeiro domingo agora, no segundo, no dia 9 de abril, na Páscoa, nós vamos começar a ler o Gênesis, desde o primeiro instante até o final dele. E aí nós vamos estudar esse ano o Pentateuco. Eu vou ver se eu já trago isso pronto para os meus irmãos. Eu vou tentar dividir isso por tarefas, mas a gente vai fazer isso. Aí eu queria que vocês guardassem, que depois eu vou mandar encadenar para cada um ficar, para passar para o momento do evangelismo, né? O Pentateuco. Então, cada vez que nós fizermos aqui, vamos guardar isso. E depois eu vou mandar encadenar. A gente vai pedir o pastor Carlos aí para fazer isso para nós. E vou doar para cada um dos meus irmãos um livrinho chamado Pentateuco, para a gente poder, na nossa linguagem, né? Você vai escrever aí no seu: olha, isso aqui é uma coisa que eu não quero esquecer, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu gostei. E vamos guardar isso, um livro pessoal para cada um, para a gente poder honrar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, fala. O senhor está de rosa, mas eu respeito o senhor mesmo, porque toda atletiqueira gosta de rosa. Fazer o quê, né? Deus é maravilhoso. Amém. Hoje vai ser 3-0.